Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos gravar e tratar na nossa videoaula de hoje do romantismo em Portugal, só que agora a gente vai esmiuçar um pouco a prosa de Júlio Diniz, uma obra chamada As Pupilas do Senhor Reitor. Essa é a correção da atividade, vou fazer uma correção comentada. É a correção da atividade proposta na página 289 do livro didático, apresentada a vocês na nossa última aula. Então, para que a gente entenda, vamos começar a construir, então, qual é a importância dessa obra. Quando Júlio Diniz escreve e lança As Pupilas do Senhor Reitor, Alexandre Herculano, um autor português que a gente já conversou, ele considerou que a obra As Pupilas do Senhor Reitor era uma obra tão valiosa que poderia ser considerada a primeira obra do romantismo em sua primeira geração. Assim, a gente tem um autor validando um outro autor. Daí a importância das Pupilas do Senhor Reitor no nível em proximidade, avaliando a proximidade e o nível de elementos característicos do romantismo presentes na obra. Para que você entenda, a gente vai começar então a entender um pouco o enredo, mas primeiro vamos desenhar alguns personagens da história. A gente tem seu José Dormas, que é pai de dois filhos, Pedro e Daniel. José Dormas é um senhor campesino, né? Ele vive no campo, tem uma vida bastante, apesar de viver no campo, tem uma vida boa, é muito feliz, é um senhor muito risonho e muito batalhador, muito trabalhador, ele gosta da vida no campo. E dos filhos dele, Pedro, que é o filho mais velho, é um filho que alcançou um pouco o perfil do pai, né? Era também um rapaz muito trabalhador, robusto, forte, alegre e que gostava bastante da vida no campo. Do outro lado, nós temos Daniel, que é o filho mais novo, é um menino mais franzino, menos afeito, ele não era muito... ele não se identificava tanto com a vida no campo, assim como a gente vai ver Pedro. Então a gente tem esse perfil de personagens no início da trama. O pai de Pedro e Daniel, seu José Dormas, ele se preocupa porque ele não percebe em Daniel nenhuma aptidão para a vida no campo. Então ele pensa assim, o que eu vou fazer então para encaminhar meu filho na vida? E aí ele tem uma ideia. Ele fala com o padre, que é um reitor, e pede que o padre instrua, seja o tutor de Daniel, para que Daniel venha ser um sacerdote. O padre, de pronto, aceita, né? Na verdade, o padre é que, em algumas situações, a gente vai ver na trama, que ele já vai insinuar isso ao pai. O pai, então, acha que é uma ideia, mas, na verdade, o reitor já tinha entre linhas sugerido isso. Então, Daniel vai estudar com o padre, com o reitor, para que futuramente se torne sacerdote. Um belo dia, o pai de Daniel, seu José Dormas, ele chama o reitor para conversar e ele pede que, por conta do medo que ele tem, por causa da fragilidade de Daniel, o medo que ele tem dele chegar em casa muito tarde. Ele considera que Daniel está chegando em casa tarde demais. Pela saúde dele, ele pede então que o reitor o libere mais cedo. Só que o reitor ele não fala nada, mas algo acende na cabeça dele, chama a atenção o seguinte: quando ele libera Daniel, ele geralmente libera Daniel antes do pôr do sol. Então, não faz sentido que Daniel demore tanto, né? Então ele não fala nada para seu José Dormas, mas ele decide então ir atrás de Daniel no final da aula. E aí ele acaba indo numa dessas saídas, e aí ele encontra Daniel conversando com uma menina, uma moça, né? Mais ou menos a idade dele, entre 11 e 12 anos tinha Daniel, e a moça que era Margarida, apelidada de Guida. E aí ele percebe que Daniel estava ensinando Guida a ler e a escrever. E aí o padre fica escondido ouvindo a história e ele escuta Daniel dizendo o seguinte, que ele não queria ser sacerdote, que na verdade o que ele queria era casar-se, quando crescesse, né, se casar com Guida, com Margarida. E aí o padre, ele ouve aquilo e não gosta, mas
Justamente nessa hora sempre aparece algo inusitado. Quem aparece? Um cachorro. E o cachorro começa a cheirar o padre, a latir, e aí entrega o padre fica irritado, nervoso com esse cachorro, é uma cena engraçada. E aí ele olha com um tom de reprovação para Daniel e Daniel vai embora. Então, posteriormente, o reitor ele procura o seu José Dormas e ele